Olá, meu amigo e minha amiga. Quando a sentença judicial exige uma análise detalhada de várias etapas de um processo judicial e administrativo, para tal, há diversos pontos a serem explorados, como tramitação processual, prazos previstos em lei, as obrigações impostas ao INSS e as possíveis consequências para a autarquia em caso de descumprimento. Olha lá, tem consequências, tá? Apesar que o INSS sabe disso, mas em muitos casos não leva isso tão a sério. As sentenças judiciais em processos envolvendo INSS são, uma grande parte, consequência ligada direta a casos em que os segurados não tiveram seus direitos respeitados pelo INSS. Muitos segurados buscam a justiça após terem os seus pedidos de benefícios negados ou indeferidos de forma inadequada, mesmo quando possuem toda a documentação necessária, preenchem requisitos exigidos por lei. O INSS, como órgão responsável para a concessão desses benefícios, tem o dever de avaliar esses pedidos com base na legislação. Mas erros administrativos, interpretações restritivas ou falhas na análise da documentação frequentemente levam o segurado a buscar os seus direitos no judiciário. Grande parte desses processos surge em situações que o INSS não reconhece a incapacidade para o trabalho, seja por meio de perícias médicas mal realizadas, que nós vivemos falando aqui, ou pela falta de uma análise adequada de laudos, exames apresentados, que muitas vezes os peritos ignoram completamente, casos envolvendo a concessão de aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, ou até mesmo concessão de pensão por morte e outros benefícios assistenciais, são recorrentes nos tribunais. Quando o segurado entende que houve injustiça na decisão administrativa do INSS, ele tem a possibilidade de recorrer à justiça, que, ao revisar o processo, pode decidir a favor do segurado e condenar o INSS a conceder o benefício. Essas sentenças são uma forma de reparar erros cometidos pelo INSS durante a fase administrativa. O judiciário, ao proferir sua decisão, avalia o cumprimento da legislação previdenciária e muitas vezes conclui que o segurado realmente tinha direito ao benefício desde o início lá do requerimento, o que gera condenações, pagamentos de parcelas retroativas, e o INSS reclama quando isso acontece. Além disso, a Justiça pode determinar o pagamento de correções monetárias e até mesmo aplicar multas ao INSS pelo descumprimento das normas ou pela demora injustificada em atender os segurados. Vocês já sabem, que o INSS reclama, poxa, a gente nega o benefício e todo mundo vai para a Justiça. Mas é claro, olha lá, as falhas no atendimento, perícias médicas mal feitas, ignorar laudos, documentos, mesmo que o segurado preencha todos os requisitos, esteja explícita a incapacidade física ou mental, com todos os requisitos, com todos os elementos que comprovem, eles negam o direito ao benefício. Esperam o quê? O fato que tantas sentenças favoráveis ao segurado sejam proferidas demonstra, em muitos casos, que há uma desconexão entre o INSS e o cumprimento pleno da legislação. Isso não apenas sobrecarrega o judiciário, mas também gera uma insegurança para os segurados, que dependem dos benefícios para garantir a sua subsistência. O acesso à justiça se torna, portanto, uma ferramenta essencial para que os segurados possam buscar a efetivação dos seus direitos, especialmente quando o INSS falha em recorrer às necessidades e à situação de vulnerabilidade desses cidadãos. Por fim, as sentenças não são apenas correção de falhas individuais, mas também funciona como um mecanismo de controle sobre a atuação do INSS, estabelecendo limite, diretrizes para que a autarquia cumpra a função de maneira adequada. A correção judicial de atos administrativos demonstra, embora o sistema previdenciário tenha os seus desafios, existe um caminho para que os segurados reivindiquem e garantam o que lhes é direito por meio da intervenção do Poder Judiciário. Quando o INSS recebe uma sentença judicial desfavorável, ele deve observar prazos legais processuais específicos para o cumprimento das determinações. A sentença judicial é uma ordem do Poder Judiciário que define a concessão ou restabelecimento de um benefício previdenciário ou assistencial ao segurado a partir da sua publicação. O INSS passa a ter a obrigação de cumpri-la dentro dos prazos estabelecidos por lei. Não tem essa. Mas acreditem se quiser, como eu falei aqui no começo do vídeo, muitas vezes o INSS ignora, finge que não é com ele. O prazo mais comumente observado para o cumprimento de uma sentença judicial por parte do INSS é de 30 dias, que é o prazo para fazer a implantação do benefício.
conforme o artigo 497 do Código de Processo Civil. Esse período ele começa a ser contado a partir da data da intimação da autarquia, ou seja, quando o INSS é formalmente notificado da decisão judicial, sem possibilidade de novos recursos, esse prazo é considerado o prazo razoável para que o INSS organize procedimentos internos necessários para a implementação da sentença, como a análise dos documentos do segurado e a efetiva liberação do benefício concedido. O termo trânsito em julgado refere-se ao momento em que não cabe mais recurso contra a sentença judicial. Após esse marco, o INSS deve dar início ao cumprimento da decisão no prazo estipulado por lei. Quer dizer, ele não tem como recorrer mais. Quando não houver mais a possibilidade de recurso, a sentença torna-se definitiva e o INSS é obrigado a acatar a decisão. No entanto, vale mencionar que mesmo antes do trânsito em julgado, a Justiça pode determinar o cumprimento provisório da sentença, caso entenda urgência no caso que justifique a concessão antecipada do benefício. Olha lá, em muitos casos em que a subsistência, a saúde da família está em jogo, o juiz, ele, com entendimento e convicção que realmente o INSS não respeitou os direitos, esse juiz ele pode antecipar a sentença, sem dar direito ao INSS o recurso. Olha lá. Antes do trânsito em julgado, o juiz pode utilizar determinados recursos para tentar modificar a sentença. Um exemplo comum é o uso de embargos de declaração, que tem o prazo aí de 5 dias para serem apresentados. Caso haja dúvidas ou omissões na sentença que necessitem de esclarecimento, já a apelação, o principal recurso contra a sentença, ele deve ser interposto aí no prazo de 15 dias úteis, após a intimação da decisão. Esses recursos podem postergar o cumprimento da sentença, dependendo do andamento do processo, e geralmente o INSS ele se utiliza desses recursos, tá, pessoal? Em situações emergenciais, o judiciário ele pode determinar o cumprimento provisório da sentença antes do trânsito em julgado, principalmente em casos que houve essenciais sobre a subsistência do segurado, como nós falamos, né? Na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença, no BPC-LOAS. O cumprimento provisório é uma medida para garantir o direito desses segurados enquanto o processo continua em tramitação, evitando que ele seja prejudicado pela demora processual. Lembrando, né, nesse caso é obrigado a começar a pagar o benefício dentro do prazo determinado, normalmente de 30 dias, ou então a tutela antecipada também, tá? O descumprimento de prazos legais do INSS pode gerar sanções, como pagamento de multas. Como nós já falamos, essas multas podem ser estipuladas por valores diários até que o INSS cumpra a sentença. Outro aspecto importante que diz respeito a prazos que o INSS deve cumprir para revisar ou recalcular valores de benefício quando determinado pela Justiça. A intimação com a revisão desses cálculos de valores retroativos deve ser providenciada dentro do prazo, geralmente estipulado pela própria sentença judicial, né? Caso o juiz determine a revisão desses prazos, o cumprimento do novo cálculo pode ser diferente de acordo com a concessão do novo benefício, exigindo até mais tempo aí para processamento. Os benefícios de natureza alimentar, como aposentadorias, pensões, são considerados de extrema importância para a sobrevivência dos segurados. Por isso, o INSS tem a obrigação ainda mais rigorosa de cumprir sentenças relacionadas a esses benefícios. A Justiça, em muitos casos, impõe prazos mais curtos para que o INSS implemente esses benefícios, conhecendo a necessidade imediata que o segurado em receber esses valores. Quando o valor da condenação judicial imposta ao INSS é de pequeno porte, por exemplo, até 60 salários mínimos, o pagamento é feito através de requisição de pequenos valores. Nesse caso, os prazos de pagamento pelo INSS pode ser até de 60 dias. Isso é quando você ganha a ação, tá, pessoal? Que você tem direito desde o término da ação até a entrada lá do primeiro requerimento que o INSS negou. Então, se quando dá um montante de até 60 salários mínimos, é pago dessa maneira, em requisição de pequenos valores, e pode sair em até 60 dias. Quando ultrapassa, né, o valor de 60 salários mínimos, o pagamento é feito em precatórios. O prazo de pagamento desses precatórios tem calendário específico, tá? Depende da liberação aí do governo, uma expedição do governo. Pode demorar 1 ano ou até mais para você receber, né? Idosos e pessoas com doenças graves não podem esperar boa vontade do INSS para cumprir, por exemplo, uma sentença devido à urgência das suas situações.
Essas pessoas, em sua maioria, dependem diretamente desses benefícios previdenciários ou assistenciais para garantir a subsistência e o acesso, por exemplo, a tratamentos médicos. A demora no cumprimento de sentença pode causar aí diversos prejuízos à qualidade de vida, falta de recursos para medicamentos, consulta ou até necessidades básicas, como alimentação. Dessa forma, a celeridade do cumprimento de decisões judiciais pelo INSS é crucial. Além disso, idosos como pessoas com doença grave estão mais suscetíveis a complicações de saúde e limitações físicas, e que torna aí inviável aguardar longos períodos do INSS para processar, no caso, por exemplo, o pagamento desses atrasados, desses retroativos. Essas pessoas necessitam de respostas rápidas para acessar tratamento mais urgente, custear suas despesas de saúde. Outro ponto importante legalmente é que essas pessoas têm prioridade na tramitação de processos judiciais. Isso está previsto no Estatuto de Idoso e em diversas leis que garantem aí que as pessoas em condições de vulnerabilidade têm essa prioridade. A legislação reconhece que o tempo de espera para esses indivíduos tem um impacto maior do que para as pessoas jovens e saudáveis. A boa vontade ou eficiência do INSS no cumprimento dessas sentenças não deve ser um fator condicionante para que essas pessoas recebam os seus benefícios. O Estado tem a responsabilidade de garantir a proteção social, e essas populações mais vulneráveis, o descumprimento ou a demora dessa implantação judicial, ela fere diretamente esse princípio. O INSS, como parte da máquina pública, ele tem o dever de agir com rapidez, eficiência e responsabilidade. Vai também destacar que muitas vezes a aplicação de multas e sanções ao INSS em caso de descumprimento de sentenças em favor das pessoas idosas com doenças graves. No entanto, essas penalidades financeiras não são suficientes para reparar os danos causados pela demora. Uma pessoa com câncer avançado, por exemplo, ela não pode esperar o trâmite burocrático seguir o curso normal da sua vida. O tempo é fator determinante para a sua sobrevivência. Por isso é fundamental que se cumpra imediatamente as ordens, garantindo a efetivação dos direitos dessas pessoas. O INSS, ele não deve discutir os prazos, ele deve cumprir. E nós acabamos de falar, por ser um órgão governamental, deveria ser o primeiro a dar exemplo. Mas muitas vezes nós não vemos esse tipo de coisa. Bom, meu amigo e minha amiga, muitas situações é revoltante mesmo. Nós trazemos notícias aqui e são atualizações. Aqui não tem essa de ficar criando notícia para ganhar inscrito, não. Aqui nós falamos o que está acontecendo dentro do INSS e esse problema de falta de cumprimento de prazos não é de hoje. O que nós temos que fazer é estar pressionando de alguma maneira. Como nós pressionamos o perito a fazer o que é de responsabilidade dele, é uma perícia decente, respeitando os direitos desse segurado. Nós estamos sempre lutando aí para ver se conseguimos fazer com que se melhore, porque o segurado, ultimamente, só tem levado pancada, uma pancada atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. Pente fino aqui tá deixando todo mundo muita gente sem dormir. A pessoa precisa do INSS porque tem um problema, quando chega no INSS sai de lá com 2. A pessoa chega com um problema físico ou mental e sai de lá emocionalmente abalado, descontrolado. Isso tem que parar. Se você gostou do nosso trabalho, não deixa de dar um like, tá? Para fortalecer esse trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para sempre estar recebendo nossos conteúdos em primeira mão, estar sempre atualizado, bem informado, tá? Com essas informações relevantes, tá? Que podem te ajudar demais. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida, a família, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.